Muito bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você vai ver esse vídeo. Eu sou o pai Alex Fiorino, de Omulu, dirigente do terreiro de Umbanda Sagrada Zé da Virada e Maria do Bagaço, situado na região de Messejana, aqui de Fortaleza, Ceará, nordeste do Brasil. Axé. Vou falar sobre desenvolvimento mediúnico, desenvolvimento de pessoas que estão dentro de algum credo, e aí tem algumas coisas que a gente precisa falar sobre, antes de falar sobre desenvolvimento mediúnico. Minha bênção a todos e meu velho abençoe a todos, né? Que essas palavras possam ajudar todo mundo que ouvir. Aquilo que, se você discordar de mim, nós não somos inimigos e tá tudo certo, tá? Eu vou falar sobre desenvolvimento mediúnico. Isso vai mexer nos calos de algumas pessoas e algumas coisas e algumas frentes, mas eu acho que se faz necessário dentro de um desenvolvimento da Umbanda, Axé, dentro do desenvolvimento da Umbanda, a Umbanda, os povos de terreiro, como outros movimentos de terreiro, como Catimbó de Jurema, Candomblé, Quimbanda, Terecô, Tambor de Mina e tantas outras vertentes de povos de terreiro têm crescido muito, especialmente com as redes sociais, e a gente tem que ter cuidado porque é um crescimento desordenado a partir dos desenvolvimentos que acontecem dentro dos terreiros. Pode trazer um desenvolvimento de uma Umbanda onde a gente vai fugir muito do que realmente é a Umbanda, do que realmente é a relação com orixás, com a natureza, com tudo isso, né? Então, a religião ela vem crescendo, mas ela deve crescer e ela deve conquistar espaço. Isso é muito positivo. Eu sou uma das primeiras pessoas a pregar isso, a ir para a rua. Tenho inúmeros movimentos do meu terreiro sobre crescimento da Umbanda. Eu coloco meu terreiro na rua no dia de combate à intolerância religiosa. Vou estar agora presente, como já venho estando presente, dentro de movimentos de defesa de direitos, de igualdade, e é muito importante que a Umbanda ela cresça. Mas a Umbanda, como todo povo de terreiro, depois de anos de perseguição, de uma herança de catequização no Brasil de mais de 500 anos, aí de muita luta, de muito preconceito, que veio da escravidão, e até nós sofremos intolerância até os dias de hoje. Mas é muito importante a gente ter um conceito de Umbanda raiz, a não se perder com o crescimento que vem acontecendo dos povos de terreiro. E isso vai ter uma importância a partir do desenvolvimento da nossa escola mediúnica. Então, minha bênção de todos, muito axé, motumbá, troca de bênçãos, meu velho abençoe, sua bênção. Esse vídeo eu vou estar falando sobre esse conceito de crescimento de terreiro, mas um crescimento de terreiro de forma saudável. E isso vai falar principalmente sobre o desenvolvimento mediúnico, porque se o médium ele é bem desenvolvido, ele vai trazer a espiritualidade da forma correta. E aí a gente não vai ver tanta palhaçada em nome da espiritualidade, usando o nome da espiritualidade. Que se eu puser para perto, eu vou colocar ele aqui e vamos falar sobre desenvolvimento mediúnico. A primeira coisa que você tem que entender é que todos nós carregamos mediunidade. O que é a mediunidade? É a nossa ligação espiritual com o plano espiritual, com tudo que é espiritual à nossa volta. Todo mundo tem espiritualidade, todo mundo tem mediunidade, todo mundo tem alguma coisa que vai te ligar à tua espiritualidade. Agora, existem pessoas que têm uma mediunidade mais sensível. Não me vem com essa frase, eu tenho uma mediunidade forte, que eu tenho um abuso disso. Eu tenho uma mediunidade muito forte, então você está lascado, porque mediunidade forte significa muito trabalho a desenvolver. Mediunidade é a sensibilidade ao plano espiritual.
Mediunidade em excesso significa necessidade de trabalho mediúnico. Por isso que tem muita gente perturbada do juízo. Acha que está ficando doido, está ouvindo vozes, vai parar no hospital mental. Porque tem mediunidade, não entende sobre mediunidade. Por não entender sobre mediunidade, acha que está ficando perturbado, começa ali os espíritos negativos vão se aproveitar da falta de conhecimento daquela pessoa, começar a perturbá-la, dali vem crise de ansiedade, da crise de ansiedade vem depressão, dali um suicídio. Então muita gente tem só mediunidade para ser trabalhada e acaba que vai parar em outras coisas, que não tem a ver com o que seria a solução. Qual o remédio para o médium que está em desequilíbrio, pessoa que tem mediunidade, não sei o que, o remédio é o desenvolvimento, né? A mediunidade, o remédio da mediunidade não é você ir no terreiro uma vez na vida tomar uma limpeza, ir numa benzedeira tomar um passe de peão roxo, não. Vai ser o desenvolvimento, não tem como correr disso. E aí eu quero falar sobre desenvolvimento, mas desenvolvimento de uma forma ordenada, equilibrada. E isso só vai funcionar se a pessoa estiver disposta a se abaixar. Senão não vai funcionar. Então, mediunidade, sensibilidade ao plano espiritual, algumas pessoas vão ter mais, outras pessoas vão ter menos. Mediunidade não é crédito. Eu sou médium, leio cartas, leio mãos. Vejo isso, eu sou especial, eu tenho que ser tratado especial. Eu sou mais do que você. Não entendeu nada. Mediunidade é débito. São faculdades, são aptidões, são talentos voltados para a espiritualidade que devem ser usados para servir ao próximo. E não para rebaixar o próximo, não para diminuir o outro, não para alimentar nossa vaidade, nosso ego e coisas do tipo. E para desenvolvimento não tem idade. Se você tem, 60 anos e quer entrar no terreiro, já escutei muita gente falando assim, eu me senti mal porque a maioria das pessoas são jovens e o pai de santo disse que eu estou atrasado, que não adianta nem investir em mim, coisas do tipo. Está errado. Todo mundo pode desenvolver a partir do momento que ela entende a sua necessidade e está disposta a abaixar-se para se reconstruir, porque desenvolvimento é reconstrução. E é onde o bicho pega. Espero não ser cancelado, né, para falar tudo o que eu tenho para falar. Então, vamos lá. Pai, eu tenho mediunidade, mas eu tenho medo de desenvolver. Aí muita gente fica fazendo um negócio que chama de afasta-croa, né? Gente, a mediunidade ela pode ser trabalhada em qualquer religião, tá? Vou dar um exemplo. Tem uma família de evangélicos enorme que frequenta o meu terreiro. E eles vêm para o meu terreiro de 2 horas da tarde às 6 horas da noite. Eu não sei como eles conseguem, mas é uma maratona. E ficam na gira, ouvindo mensagem das entidades na gira, né? Gira aberta e tal. Depois eles vão para casa, tomam banho, se arrumam e vão para a igreja. Assistir o culto do pastor de 7h30 da noite até 9 horas. É uma maratona. Eu não sei como que ele consegue. Quando é no outro dia, eles me ligam dizendo assim, pai, tudo o que a Pombagira falou de tarde no terreiro, o pastor confirmou lá no culto. Sabe o que é isso? Mediunidade apenas trabalhada em religiões diferentes, né? Mas você pode trabalhar sua mediunidade aonde você se sente bem. O local que você vai trabalhar sua mediunidade, a religião que você vai trabalhar essa mediunidade, é onde você se sente mais próximo de Deus e da sua espiritualidade. Tenho medo de desenvolver, não precisa, né? A pessoa pode ter medo de espírito. Como eu estava falando hoje, é mais fácil você ter medo de vivente do que de espíritos. O desenvolvimento é a missão pela qual, uma das principais missões pela qual o desenvolvimento existe terreiro. O terreiro é para aproximar as pessoas da sua própria espiritualidade. Espiritualidade é essa que já existe. Preste atenção. Já está em você. Seus guias espirituais,
suas entidades já caminham com você. Isso é de fato. Quando você adentra um terreiro, o terreiro vai te auxiliar nessa conexão com a sua própria espiritualidade. E aí dentro dessa conexão você vai começar a desenvolver. Vou repetir. Uma das missões do terreiro é te ajudar a se encontrar com a sua própria espiritualidade que já estava com você, que isso ninguém nunca vai tirar, você pode brigar com quem for. Ninguém tira a sua mediunidade de você. Isso quem deu foi Deus, só Deus é quem pode tirar, o Criador, Olorum, Zambi, Olodumare, como queira chamar, Tupã. Só Ele tira. Nem tem esse negócio de trancar as energias, não sei o que, não vai. Não acredita nisso não, tá? Critérios que eu tenho que ter para desenvolver. Primeiro, achar um bom lugar para desenvolver. Um lugar onde as pessoas estejam preocupadas com a sua essência e não com seu bolso. Presta bem atenção. Apesar de que tudo que está materializado depende de dinheiro para elementos de trabalho, para manutenção de um terreiro, mas tem que ser tudo de forma coerente e honesta. Certo? Certo. Mas os dirigentes, como a família espiritual, ela deve estar mais preocupada com a questão da sua essência e do seu desenvolvimento. Como missão de terreiro, uma das missões do terreiro é promover o encontro entre pessoas e a sua própria espiritualidade. Então, quando você chega no terreiro e você não é bem recebido, já parte daí, que o terreiro está fugindo da missão dele, o próprio terreiro. Então, a gente tem que entrar no terreiro e sair melhor do que como chegamos. Essa é a intenção de uma casa espiritual. Não a pessoa sair pior do que o que ela chegou lá dentro, pelo amor de Deus. Então, critérios. Primeiro, você vai ter que ser uma pessoa que quero desenvolver, né? O que eu devo fazer? A primeira coisa é você ter o sentimento de se entregar. Você vai estudar uma boa casa, um bom dirigente. E aí, para falar de bom dirigente, eu sou suspeito para falar porque eu dirijo uma casa, mas eu preciso falar. Um bom dirigente, ele vai ter uma coisa chamada de bom senso e outra coisa chamada bom senso para tudo, coerência dentro do que ele vivencia dentro do terreiro dele. Tem que ter a espiritualidade, coerência, o bom senso. E ele tem que ter responsabilidade espiritual, que é o que a gente não está vendo por aí. E eu vou lhe explicar o porquê. Com o crescimento da Umbanda, está cada vez mais o terreiro, a casa espiritual se tornando cada vez mais comercial. Empresa, parece empresa. Muito mais do que casa espiritual, muito mais do que um terreiro. E com isso a gente está se perdendo da essência da Umbanda, quando a Umbanda começa a se tornar mais uma empresa, mais um comércio, do que uma casa espiritual. Então, um bom dirigente, uma boa dirigente de uma casa espiritual, ela vai ser uma pessoa que vai ter responsabilidade espiritual. E isso não é fácil. É muito mais fácil eu vender informação, é muito mais fácil eu vender cruzo, é muito mais fácil eu vender tombo, é muito mais fácil eu te vender informações de terreiro. E hoje em dia está muito fácil, qualquer um vai no centro de Fortaleza, da cidade que você esteja me vendo, compra umas imagens, pendura em casa, compra um baralho, pendura umas guias e se chama de pai e mãe de santo e começa a destruir a vida de pessoas com orientações erradas. Do que um pai de santo ou uma mãe de santo acompanhar aquela pessoa de perto, ver o desenvolvimento dela, porque o desenvolvimento não envolve só incorporação, música e dança. Quer dizer, dança e ponto cantado. Vai muito mais além. E é um trabalho que hoje em dia as pessoas não... Pai e mãe de santo às vezes não quer ter mais. Ele vai te dar informação, vai te vender o cruzo, vai te vender a informação, vai te vender um monte de coisa, você vai comprar e depois você vai andar só. O que vai acontecer? Nós vamos formar uma geração
de médiuns que vão, daqui a 10, 20 anos, decepcionar muito mais pessoas em nome da religião do que conquistar pessoas para o seu próprio credo, para o seu próprio desenvolvimento, para você e as entidades. Não sei se vocês estão entendendo o que eu estou querendo dizer. Então, parte do bom lugar que você vai escolher para desenvolver, o dirigente ou a dirigente daquela casa espiritual ter o bom senso sobre questões da família espiritual, questões da dirigência da casa, como também ter uma responsabilidade espiritual sobre tudo que produz e reproduz aos filhos de santo. Isso vai exigir atenção aos filhos, ao desenvolvimento deles e ao que está sendo desenvolvido no caráter deles, na caminhada deles. Então, se você vê um pai de santo vendendo muita informação, e aí eu vou falar sobre alimentar pinto com milho. Se você já teve um pintinho, para dar um exemplo, você não dá milho para ele, porque ele ainda não está no tempo de comer milho. Ele está no tempo de comer xerém. É o milho mais esbagaçado. Então, muita gente com determinadas informações que ainda não está no momento de receber. Sabe aquele filme eu dou esse exemplo no desenvolvimento do terreiro. Sabe aquele filme dos Incríveis, que tem um bebezinho que descobre uns poderes espirituais e começa a destruir a casa, tudo ao redor? Exatamente esse é o problema de você dar poder a quem ainda não está na hora de ter aquele determinado conhecimento. Se o pai de santo não tiver responsabilidade espiritual, os Incríveis, né? Se o pai de santo não tiver responsabilidade espiritual, ele só vai vender informações. O médium está com pressa. Todo médium chega na Umbanda com pressa, porque já quer chegar incorporando, já quer chegar botando baralho, já quer chegar fazendo isso, já quer chegar botando terreiro. Todo mundo quer ser pai. Procura-se filho, porque todo mundo quer ser pai. Se souber, meu filho. Então, é muito mais fácil vender informação, vender feitura, vender cruzo. Me dá 10 mil aí que eu faço uma consagração para ti disso, daquilo. Do que você caminhar com aquela pessoa e com muita responsabilidade e passando gradativamente as coisas de acordo com o desenvolvimento daquele filho. Isso exige acompanhamento de perto. E é complicado. E é um trabalho. Por que o pai Alex só desenvolve, tem gente que desenvolve pessoas sem elas serem filhas? Porque não vai ter responsabilidade com aquela pessoa. Eu te vendo uma informação espiritual, te ensino mais ou menos como trabalhar com essas ferramentas e não vou ter responsabilidade alguma com o que vai reproduzir através de você do que eu repassei para aquela pessoa. Ela não é meu filho de santo, tecnicamente, então eu não tenho responsabilidade com aquilo. Aí eu crio um monstro espiritual, quando eu digo monstro, porque, veja só, se eu ensino baralho para um filho de santo, acompanho ele no desenvolvimento de um jogo de baralho, através de um jogo de baralho ele pode destruir um relacionamento, destruir a vida profissional de alguém, orientando ir para uma área, sendo que a pessoa é para ir para outra. E aí quando eu digo monstro espiritual que eu vou desenvolver, é porque aquilo vai estourar na vida de um monte de gente. E no destino e no futuro de muitas pessoas que lá na frente vão estar mais decepcionadas com os terreiros do que realmente terem se levantado, aberto o caminho daquelas pessoas, reproduzido coisas boas. Então, quando eu dou informações antes do tempo, apenas pelo valor que eu vou receber em troca daquela informação que eu repassei, eu posso estar fazendo um monte de monstros espirituais, vamos dizer assim, que vão, daqui a 10, 20 anos, vão decepcionar muito mais pessoas do que conquistar pessoas para uma religião que já é tão perseguida.
Então, só para você entender. Então, eu só desenvolvo o filho de santo. Porque o filho de santo eu acompanho. Se ele está melhorando ou não de vida. E dentro do que também depende dele, eu também tenho que acompanhar. Porque o trabalho do pai de santo, da mãe de santo, é igual o personal de uma academia. Bora! Tá na hora da vela! Bora! Tá na hora do arreio! Bora! Tá na hora do banho! Bora! Tá esfriando! Bora esquentar esse treino! É muito parecido. E isso só vai acontecer se o pai e a mãe de santo tiver responsabilidade com você. Senão ele vai se preocupar só em receber sua mensalidade e te deixar no vácuo. Atente. Então, por que eu só vou desenvolver filhos? Porque eu tenho responsabilidade espiritual. E a responsabilidade espiritual para desenvolver uma pessoa é muito além de dar um abraço só no dia na gira. É saber da saúde daquela pessoa, é saber sobre a vida profissional daquela pessoa, é saber sobre a correção de caráter daquela pessoa. Benção a todos, meu velho abençoe, a benção de todos. Então, gente, responsabilidade com bom desenvolvimento e não a venda de informações. Hoje em dia está cheio de curso. Quem quer dar curso, meu respeito. Problema. Eu aprendi com o pai de santo no pé do meu ouvido, me corrigindo, brigando nas entidades e tudo mais. Preste bem atenção, né? E o pai de santo aprende junto com o filho e o filho aprende junto com o pai. O pai de santo não sabe de tudo não, isso é mentira. Tem gente que faz de conta que sabe de tudo. Tome cuidado. Porque desenvolvimento mediúnico não é eu te ensinar. Presta bem nesse, corta aí, o que eu vou dizer agora. Desenvolvimento espiritual não é você aprender dança de entidade, faz parte. Mas desenvolvimento espiritual não é você aprender receita de feitiço, não é você aprender dança de entidade, não é você aprender técnicas circenses, técnicas de circo, de botar uma vela pendurada no seu ombro, revirar os olhos e essas técnicas de circo para impressionar. Se fosse por isso, o pessoal estava recebendo a monga, a mulher monga. Se técnica circense fizesse parte de desenvolvimento espiritual de terreiro, aquelas mulheres que botam fogo nelas, no corpo delas, num sinaleiro de trânsito, elas podiam botar só um champanhe nos pés e dizer que estava com a pombagira. Que elas iam morrer de ganhar dinheiro. Então, pelo amor de Deus, se você é uma pessoa que se impressiona com técnica circense, você está lascado, porque vocês vão tomar até o fundo das suas calças dentro dos terreiros, porque infelizmente, dentro de terreiro tem muita enganação. Justamente por causa de gente que se impressiona, ai, tá com a... né? Aí vem a tal da pombagira, trabalha 10 mil reais no ralo. Em 7 dias eu te dou não sei o que. Ainda vem prometendo a data do alcance. Aí você entra no papel, entra na fila dos desiludidos com a religião, porque você quis procurar uma coisa de jeito fácil, se impressionando com coisas que não são espirituais. Então não faz parte do desenvolvimento apenas ensinar uma pessoa a dançar com o guia espiritual, com o orixá, ou seja o que for. Não faz parte do desenvolvimento eu te ensinar técnicas circenses para impressionar pessoas, até porque não faz parte da incorporação impressionar ninguém. Não faz parte do desenvolvimento ensinar só músicas e passos. É muito mais profundo, porque o desenvolvimento vai culminar na sua evolução, no seu caminho. Então, se for para ensinar dança, música e uns truques, vai para o teatro que tiver da tua cidade e faz um curso de ator e de atriz. Porque incorporação não é apresentação teatral. E você envergonha o credo.
Minha voz está mudando? Não sei o que fazer. Mas está dando para me entender? Ou está mudando o idioma? Meu Deus. Vamos lá. Ai, meu Deus. Então, desenvolvimento é muito mais além. E dentro do desenvolvimento, enfim. Primeira fase do desenvolvimento. Primeira fase do desenvolvimento é muito perigoso quando o médium começa a sentir energias, né? Porque, meu Deus, porque muitos espíritos negativos vão se aproximar daquele médium que está tendo a coroa aberta, a cabeça aberta, para ter, anota aí, sensações, vibrações e emoções influenciadas pelo mundo espiritual. Então, nesse período, é muito perigoso. Tem que estar pertinho do pai e da mãe de santo, dentro de ritualísticas, o tempo inteiro de limpeza espiritual. O tempo inteiro. Você vai ouvir vozes, você vai ter sentimentos, você vai ver vultos, alguns vão... Porque os canais mediúnicos, seja visão, ouvido, olfato, eles vão se abrir. E, a depender dos canais que forem se abrir, espíritos vão querer confundir a cabeça daquele médium. Gente, o que faz eu entender se o espírito que está se comunicando comigo, no meu início de desenvolvimento, é uma boa entidade ou uma entidade que quer me confundir? Se ela vai dar conselhos e direcionamentos para crescimento. Entidade de verdade não vai dizer tudo o que tu quer. Entidade de verdade não vai dizer amém para tudo que o médium quer fazer. Eu dou sempre o exemplo de um menino que entrou aqui no terreiro, e assim que ele começou a desenvolver, ele disse que a pombagira dele estava mandando ele se separar, largar a esposa e os 2 filhos. 3 filhos, sei lá quantos são. Eu disse, então você tem um Egum aí destruindo a sua vida e você está chamando esse Egum de pombagira. Pai, eu estou com Egum, aí quer logo sair do terreiro. Faz parte do desenvolvimento a correção, a poda. Você sabe aquela flor do deserto? A flor do deserto, ela cresce, mas às vezes para ela crescer você tem que podar ela, para ela ir, ó. Tem coisas que você tem que cortar da sua vida para que você possa crescer mais ainda. Presta atenção, isso também fala do desenvolvimento. Achei. E aí, ó, na fase de início de desenvolvimento, é uma fase muito perigosa, onde você tem que ter muita peneira das orientações que você vai receber dos guias espirituais. Por isso que você precisa de pai e mãe de santo. Você não pode sair fazendo tudo que vem na sua cabeça. Eu estou sentindo de comprar um caixão, de esfolar um sapo na encruzilhada, porque o fulano no meu trabalho está me perseguindo. Aí, vou fazer uma simpatia, né? Eu vi. Não é assim. Você tem pai e mãe de santo, você precisa ter para desenvolver, para poder confirmar, orientar. Até na preparação de banhos de ervas, as ervas elas têm que combinar dentro da sua finalidade. E isso você só vai aprender com um orientador, além do espiritual que você tem. Então essa fase inicial voltou? Então essa fase inicial vai trazer uma certa confusão mental. É daí que você vai precisar muito do acompanhamento do seu líder, da sua líder espiritual. Então, primeira fase de desenvolvimento, os 3 primeiros anos, eu aconselho você estar sempre fazendo limpeza espiritual, lavagem de ori, cabeça, sempre. E tudo que você sentir de orientação espiritual, consultar seu líder espiritual.
para ver a coerência desse desenvolvimento e das informações que estão vindo. Certo? Certo. É importante saber que você, médium, vai sentir as coisas com mais intensidade. E aí eu vou falar com os mimizentos, né? Os mimimi, os chorão do terreiro, sempre tem. É os que mais falam, beija a mão do pai de santo, depois fala mal. É os mimizentos, é os carentes, que quer cheiro no sovaco do pai de santo o tempo todo. Geralmente são pessoas que vêm com problema de complexo de inferioridade. O pai de santo vai ter um trabalho para equalizar com a realidade da família de santo de um terreiro. E olha que eu sou um pai de santo que eu sou de chamego, sou de abraço às vezes não. Mas vamos falar dos mimizentos. Poda, cortar ideias, combater, corrigir. Se eu tenho uma entidade que é pai e mãe corrige. Então, se você não está disposto a receber correção, se você quer um pai ou uma mãe de santo que te venda informações, te passe coisas fora antes da hora e só diga amém para todas as loucuras que vêm na tua cabeça, é bom você ir para ouvir Egum e sair de lá com as ideias mais loucas do mundo. Vai terminar no hospício ou perturbado do juízo, sem ler Lé com Cré. Presta atenção. Voltou, né? Vamos lá. Então tem gente que quer entrar no terreiro e fazer o que quer. Não quer ser corrigido, não aceita um irmão mais velho dar uma correção, um ensinamento, só quer aprender se for pela boca do pai de santo, porque ele não tem humildade de aprender com o mais velho. Tá cheio desses mimizentos. Pai de santo tá para confirmar coisas, orientar, ele não é dono da sua vida. Nós pais e mães não somos proprietários da vida e da mediunidade de ninguém. Mas nós estamos aqui com o papel de orientar, como professores, que também aprendemos com os filhos. Mas o médium não pode achar que pode fazer o que vem na cabeça. Podar na hora certa faz parte e necessário para o crescimento. Um dia um filho de santo me procurou e disse assim: o meu boiadeiro está pedindo para me tocar berrante no terreiro. Eu vou fazer o que foi que eu fiz assim. Como é, menina, essa história? Teu boiadeiro quer tocar berrante? Quem é aqui que toca berrante? Nem o seu Zé da Virada, que é o vaqueiro, toca berrante dentro desse terreiro. Se ele quiser, ele toca. Ele é o dono, ele não faz. Vaidade. Eu disse, pois vamos fazer o seguinte. Ele quer tocar berrante, ele vai tocar, mas ele também está querendo te tocar para outro terreiro. Por quê? Eu senti o cheiro da vaidade de longe. E vaidade não tem a ver com espiritualidade. Não tem. Presta atenção. Orientação, crianças. Vamos lá. Então, se você não está disposto a se abaixar para aprender com humildade e simplicidade dos guias, não invente de entrar num terreiro. Você não vai durar em terreiro nenhum. Abra o seu. Né? Pendura umas guias, compra umas imagens, bota foto de umas cartas e abre o teu terreiro. Ai, misericórdia. Segundo passo, nascimento da entidade. Ah, isso é lindo. Gente, olha, quando eu vejo um filho de santo batendo o pé com uma entidade, o pai fica explodindo de felicidade. Nasceu, bora, nasceu. O sentimento é esse. Eu fico imaginando aquela multidão. Eu tô com vontade de tirar isso, gente, mas a pomba gira não. Tá. Aquela multidão de pessoas que ficavam ao redor da rainha, das rainhas europeias, na hora que ela ia parir, né?
Ficava uma multidão vendo a mulher sofrendo para parir lá. Eu adoro estudar sobre monarquia. E aí, quando a criança nascia, parecia um ano novo. Né? A mulher podia estar morrendo lá. Mas o sentimento era esse. Posso tirar? Tirei. Então o sentimento era esse. Quando um filho de santo incorpora seus guias, eu fico ali vendo no desenvolvimento da minha casa, meu Deus do céu. E ao mesmo tempo vem a preocupação, eu vou ter que equilibrar essa criatura. Porque como é começo de desenvolvimento, vai vir cheio de ideias. E aí os mimizentos não suportam a correção. Não, pai, mas eu estou sentindo de botar uma melancia na cabeça para rodar com uma melancia na cabeça. Se liga na missão. Pelo amor de Deus. Então a gente não pode dar xerém para pinto no começo de um desenvolvimento. Não existe, ou você, porque hoje em dia com o TikTok, Instagram e tudo, o médium quer chegar dentro do terreiro já dizendo qual é o Exu dele. Cara, todo mundo é do Zé Pilintra, é a história do top 5 da macumba. Os top 5. Só é entidade famosa. Cara, e se tua entidade for o Exu Sapo, for o Gato Preto, se tua entidade for o seu meia-noite ainda é famoso. Se tua pombagira for a Sete Gargalhadas, for a Maria das Cobras, se tua pombagira for... Só existe o Zé Pilintra, a gente aqui em casa, quando chega filho de santo de fora, parece que nós temos que distribuir ficha para saber quem vai dar passagem primeiro pro seu Zé Pilintra, para não perder a ordem. Todo mundo só é do Zé Pilintra. Por quê? Porque seu Zé Pilintra, ele é conhecido do Amazonas até o Rio Grande do Sul. Axé pro meu velho. Amo ele de paixão. Tem um monte de história com ele. Meu pai de santo era de Zé Pilintra. Mas eu sou de Zé da Virada. Então tá, que um dia desse eu tava na praia. Eu vou contar um babado que aconteceu lá na praia, hein? Eu tava com um cachimbinho, cachimbando. E tomando a minha cerveja e escutando os pagodes de terreiro, que eu gosto. Paé de carne e osso, pé e pescoço. Aí... uma mãe de santo estava do outro lado, né, cachimbando, aí ela chegou lá perto de onde eu estava. Disse assim, o senhor tem cara de ser um bom médium em desenvolvimento. Aí eu respondi, o desenvolvimento é eterno, estamos desenvolvendo. Eu estava com um fiozinho de conta e tal. Aí ela disse, olha, meu pai pequeno me traiu, me esfaqueou, saiu do meu terreiro. E eu tô com a vaga de Zé Pilintra aberta lá no meu terreiro, fica no bairro tal aqui de Fortaleza. Se o senhor quiser, vou lhe dar aqui meu contato para o senhor ir visitar meu terreiro. Eu tô com a vaga aberta lá e você é de Zé Pilintra. Você tem tudo do Zé Pilintra aí com esse olho. Se ela desenterrou o Zé Pilintra e foi ver qual era o olho do Zé Pilintra. Que história é essa de vaga de Zé Pilintra? É empresa agora? E só tem o seu Zé Pilintra, gente. É isso que a gente está vivendo. Então, quando vier o nascimento das entidades na sua vida, você deve celebrar isso, mas você tem que se sair da tabela. Quando eu comecei o terreiro do seu Zé da Virada, tem muita coisa positiva, viu, no TikTok muita coisa positiva, TikTok e Instagram, mas você precisa peneirar. Pombagira pinga fogo, Exu pinga fogo, Menina do Fogo. Cara, seu Nego Gesso aqui no Nordeste é dono de um monte de terreiro, da Paraíba até o Maranhão, descendo para o Piauí, indo para Recife. Você chega em Curitiba, e eu digo isso porque graças a Deus eu tenho a oportunidade de viajar ao Brasil e conhecer as umbandas, Rio Grande do Sul, São Paulo. Não vou ao Rio Grande do Sul, vou em São Paulo. Pouca gente conhece Nego Gesso. Eu tenho um filho de santo aqui de Minas, eu tenho filhos de santo de São Paulo que nunca ouviram falar do Nego Gesso. Quem bateu o pé com o Nego Gesso lá,
vão dizer que estão inventando uma entidade. E quem bateu o pé aqui com um meninozinho chamado Menino do Ouro, que é conhecidíssimo na região sul, vão dizer que estão inventando uma entidade. A gente tem que estar aberto. A entidade dando duas coisas: fundamento dela, fundamento e caminho para o filho de santo, que ela cresça na vida daquele filho de santo. Agora, no teu desenvolvimento, sai dos top 5 e aceita a orientação do teu pai e da tua mãe de santo, que você decidiu se confiar para poder confirmar. Agora, se é um pai ou uma mãe de santo que não gosta de confirmar nada do filho, deixa o filho de lado, não corrige, não caminha contigo, você precisa de ir para um canto que você vai ser assistido. E olha que eu sou um pai de santo de 170 filhos. Está complicado a cada dia. Mas eu tento acompanhar todo mundo o máximo que eu posso. Então, até para mim é complicado. O nascimento da entidade é lindo. É a fusão de duas energias, né? Da energia daquela entidade, daquele espírito, com a do médium. Olha só. Vão se unir duas forças, duas energias. Incorporação não é possessão. Vou repetir, hein? Sobre desenvolvimento. Incorporação não é possessão. Mas a força maior que vai se sobrepor deve ser a da entidade. Por qual motivo? Porque quando a gente vem para a Umbanda Sagrada e se entrega aos guias, a gente pega o nosso livre-arbítrio, o nosso poder de escolha, coloca num pacotinho de embrulho, de presente e dá para a entidade. Olha, antes de fazer qualquer escolha, eu vou consultar as minhas entidades. Por quê? Porque elas sabem muito mais do que eu. São mais evoluídas espiritualmente do que eu nessa minha condição carnal. Então, eu pego o meu livre-arbítrio e dou de presente aos pés das entidades por amor. E dentro desse casamento nasce o relacionamento com os seus guias. Que é igual, você começa paquerando com as entidades, né? Visitando um terreiro. Depois você começa a namorar, pede para ter um namoro, entra na casa, começa a desenvolver. Daqui a pouco você casa, faz as alianças, toma os cruzos. E aí é só manter essa relação até quando tiver que levar. O incorporar entidades. Aí eu vou falar com uma pessoa que está desenvolvendo na parte de incorporação. Não existe você incorporar uma entidade evoluída se isso não promover mudanças na sua vida. Mudanças de quê? Anota aí. Princípios, seus princípios de ética, de evoluir como pessoa em meio à sua sociedade. Então, se você está evoluindo com suas entidades, você se torna um filho melhor, um marido melhor, um funcionário melhor, que procura fazer as coisas com princípios corretos. Preceitos, aquilo que eu não posso fazer, o que é de preceito para mim, que aquela entidade, aquele guia espiritual vai me dar. O que é que eu sou proibido? Eu, pai Alex, sou proibido de uma ruma de coisa que eu adorava fazer. Às vezes entendo, às vezes não entendo, mas eu escolho obedecer. E outra coisa que vai mudar são seus valores, o que realmente tem importância para você, o que realmente vale a pena para você. Seus guias vão começar a te dar um senso de valor da vida e de você mesmo. Então não vai ser qualquer coisa que vai te derrubar. Isso está dentro do desenvolvimento. E aí eu vou falar uma coisa bem simples, que até hoje nunca fez sentido para mim, mas até hoje eu obedeço. Eu acho que é por uma questão de obediência. Eu adorava usar piercing. Durante muitos anos eu trabalhei com boate e eu tinha vários piercings. A minha preta velha, vovó Catarina, saravá para minha velha, me proibiu. Ela tirou no meio da gira assim com a unha, ó. Tchum! O piercing entregou na mão do Cambone e disse: eu não aceito ele com esses ferros em cima dele.
A partir dali, eu tinha 5 meses de terreiro, não estava sabendo nem saravar nada direito. Nunca mais. E eu me pergunto, por que eu não posso usar piercing? Eles não aceitam. Talvez em outros médiums aceite, mas a minha preta em mim não aceita. Eu respeito. Para mim faz sentido. Mas é melhor obedecer. Minha obediência é minha proteção. Manda quem pode, obedece quem tem juízo. E eu, depois de muita peia, eu aprendi a ter juízo. Estou tentando, né? Porque é diário. Muito eu, uma pessoa muito cheia de si, muito cheia de ego, muito cheia de vaidade. Onde tem vaidade não tem espiritualidade. Não, tem gente que vai poder usar piercing, tá? A entidade aceita e gosta, sei lá, foi uma coisa particular. Porque vai existir as regras das suas entidades para você. Que é uma coisa particular, isso fala de relacionamento, de intimidade. Você talvez namore com uma pessoa que adora piercing ou namore com uma pessoa que ela não gosta de piercing. E aí vão entrar num acordo. É mais ou menos isso. Isso foi uma regra, não uma regra da Umbanda, isso foi uma regra da minha entidade para comigo, particular. E eu obedeço. Quando você for ter relacionamento com seus guias, vai ter intimidade, você vai ter segredos com seus guias, determinadas firmezas, que são entre... Vala, fez um negocinho aqui. Você vai ter intimidade. Quando você tem intimidade, você tem segredos com uma pessoa. Né? Você vai ter seus segredos, suas firmezas, coisas que elas vão... Olha, eu quero que você vá hoje na cachoeira. Olha, hoje eu quero que você faça não sei o quê. E aí você vai caminhar com ela. E vai ter coisas na sua vida que ela não vai aceitar. Que às vezes na sua cabeça não tem nada a ver. Né? Mas você vai obedecer. É um namoro que vira noivado, que vira casamento. Tem as regras do seu terreiro. Um bom terreiro tem regras. Isso eu aprendi com o seu Zé da Virada. E eu não era uma pessoa da dar regras. Na verdade, eu nem gosto de regras, mas eu procuro obedecer. Vai ter as regras de uma boa casa, geralmente ditadas pelo guia-chefe daquela casa. E vai ter as regras das suas entidades, em particular com você. E sua entidade, com o tempo, nesse relacionamento, vai te dar testes, provas de fogo para moldar você. Não existe desenvolvimento para que a vida do médium venha prosperar e ele não passe por alguns testes. Eu passei por testes cruéis. Por exemplo, eu trabalhava com... Poxa vida. Então, eu trabalhava e ganhava muito bem com boates e tudo. E aí imagine uma pessoa ganhar para cima de 10k, que chama agora, e trabalhar numa construtora carregando peso por um salário mínimo, depois que entra na Umbanda. Gente, será que eu estou na religião certa, meu Deus? Fiquei naquela. Depois que eu entrei, testes na vida, né? Não. Então, depois que eu entrei no terreiro, eu fui trabalhar numa construtora carregando cimento, carregando caminhão, descarregando caminhão. E ali foi uma fase que eu não entendia. Eu pegava o ônibus e ia chorando. Tem uma música que eu amo, Obrigado Axé, que canta Maria Bethânia com Ivete, né? Eu sou fã de Maria Bethânia, Ivete e Vanessa da Mata. E tem uma música delas duas que é Obrigado Axé. Eu pegava o ônibus lá no Balão do Mundubim, aqui de Fortaleza, e até o Clóvis Bevilacqua aqui na Washington Soares, chorando dentro do ônibus todo dia. O que é que eu fiz da minha vida? Depois que eu entrei num terreiro, eu estou trabalhando, carregando peso, que eu odeio carregar peso, sentindo dor nas costas, saía de lá, parecia um macaco morto à tapa, fedendo. Uma pessoa que trabalhava com boates na região sul, já tinha viajado o sul inteiro, países, Uruguai, Bolívia, e está numa condição dessa.
ali era o teste, viu? Ali eu tive tantas experiências espirituais no meu dia a dia de caminhar com os guias que vocês não têm noção. Uma escola, mas eu ia chorando todo dia e fazia o meu melhor, com ódio daquele trabalho, mas eu fazia o meu melhor, tanto é que eu fui promovido. E aí é uma outra história, mas faz parte do desenvolvimento você ter seu relacionamento com seus guias, você passar pelo fogo, por provas, dentro também de situações com sua família espiritual. Gente, todo terreiro vai ter alguma coisa que você não concorda. Deve concordar pelo menos com 80% para você estar nele. Dentro da vivência com seus irmãos de santo, tenho que falar um pouco sobre, porque faz parte do desenvolvimento, às vezes vai ter atrito. Esses atritos também são promovidos pelos guias espirituais para trabalhar você. Então, esteja atento, porque entidade de verdade não vai dizer amém para tudo que vem na sua cabeça de ideia, não. Entendeu? Então você precisa estar o tempo todo se peneirando. O tempo todo se peneirando. E para concluir essa live falando sobre desenvolvimento mediúnico, eu queria falar um texto que eu estava meditando com os guias aqui e eu ouvi, assim, das próprias entidades, porque aqui em casa a gente está desenvolvendo uma linha muito querida, que é a linha de Légua. Saravá, o povo de Légua. E eu ouvi isso ontem, teve desenvolvimento, e eu ouvi isso hoje pela manhã, buscando sobre desenvolvimento mediúnico aos guias. Foi quando eu senti a orientação de estar fazendo esse vídeo falando sobre desenvolvimento mediúnico. O trabalho de desenvolvimento é ver nascer uma força da junção de duas energias que já existem entre si, que é entre você e o seu guia. Precisavam apenas ser equalizadas e potencializadas, ou seja, haver um encontro e potencializar essas duas energias, que irá transformar tanto o médium no seu interior, quanto tudo à sua volta, porque a sua fé na sua caminhada com seus guias é contagiante, configurando e alinhando a sua evolução, como de tudo à sua volta. Então vou ler para repetir. O Pai detesta repetir. Eu li explicando o que veio para mim essa manhã entre eu e os guias sobre desenvolvimento mediúnico. E é isso. O trabalho de desenvolvimento é ver nascer uma força da junção de duas energias que já coexistem. Precisavam apenas ser equalizadas e potencializadas, que, no seu desenvolvimento, irá transformar tanto o médium no seu interior, quanto tudo à sua volta, configurando e alinhando a sua evolução, como de tudo à sua volta. Medita aí sobre isso. Minhas bênçãos, que as palavras que o Pai falou, se eu me excedi, pelo amor de Deus, não me cancela. Se você acha que nada teve a ver, me desculpe. E se alguma coisa aqui te acrescentou, essa palavra atingiu uma pessoa, eu bati minha meta, né? Com certeza tem alguém aí que precisava ouvir. Não tenha medo de desenvolver, mas seja criterioso ao escolher o lugar que você vai entregar a sua cabeça, né? Não busque uma umbanda da loteria dos sonhos, onde tudo é vendido, onde informações tão preciosas são dadas a troco de dinheiro. E aos pais e mães de santo, meus companheiros de trabalho e de missão, calma, paciência, equilíbrio, né?
nessa era que tem tantos filhos entrando dentro dos terreiros, com uma influência muito grande de um excesso de informações e muitas informações falsas, isso exige mais equilíbrio da gente que tem maturidade, chamado espiritual, não formação comercial, mas um chamado espiritual para se desenvolver e ajudar o próximo a desenvolver também na sua missão. Lembrando que não somos proprietários da vida de ninguém. A gente está aqui para somar e aprender e orientar dentro do que nos cabe. Tem essa limitação, tá bom? Vamos ter paciência com as nossas crianças. Aqui em casa eu chamo meus filhos de crianças. Vamos ter paciência. E fica firme na sua missão. Porque as decepções vêm, as facadas, a pessoa come no seu prato. Você dá cesta básica, dá Uber, faz de tudo pelo filho, ele sai falando mal, não reconhece nada. A gente quer ser reconhecido só no IML, meu filho. Ou para quem a gente está devendo os boletos da vida. A gente tem que trabalhar. E a gente só é ponte, tá? A gente só é ponte da espiritualidade. Todo mérito é da espiritualidade que aposta na gente. Às vezes eu fico impressionado com os meus guias. Gente, vocês ainda acreditam na gente, nas pessoas. E os guias é para ajudar. Abra as portas. A criatura saiu, fez, cagou e aconteceu. Pede para voltar. O guia, quando o guia diz, deixa voltar, bota para dentro. Ah, meu Deus, você quer se matar. Não, tem que acolher. E é sobre isso. É sobre essa dinâmica. O desenvolvimento é eterno. Axé? Bom desenvolvimento para todos nós, todos, todas e todes, que eu estou evoluindo nisso também. Cheiro que o pai vai almoçar.